Olá, você está no canal da Uni Goiáses e esse é Uma Vez na História e ele está no ar. E hoje vamos falar de Chernobyl. Você conhece a história? Sabe o que aconteceu? Sabe a história do maior acidente nuclear? Não? Então acompanhe agora. Chernobyl, 1986. A usina de Chernobyl foi criada na cidade de Pripyat, a 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, o atual território da Ucrânia, mas na época era da União Soviética. A usina foi criada em agosto de 1972. A usina ganhou seu primeiro reator em setembro de 1977 e nos anos seguintes ela ganhou mais 3 reatores, sendo o segundo em 78, o terceiro em 1981 e o quarto reator onde aconteceu a explosão em 1983. Inicialmente, o projeto da usina era de construir 12 reatores, mas devido ao acidente não aconteceu, mas a ideia inicial era em que até em 2010 tivesse tudo construindo e a usina funcionando a todo vapor. Em 1942, a União Soviética deu início a seu programa nuclear. Na época, vivia uma tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, que eram duas potências. Mas até então, a União Soviética dominava muito bem o processo de construir bombas nucleares, mas em relação a usinas, eles estavam um pouco atrás dos outros países, e isso era uma das coisas que preocupava os cientistas na época. Foi aí que Chernobyl foi criada e começaram a desenvolver projetos, pensar em pesquisas e construir testes, e foi daí que aconteceu o acidente. O princípio de funcionamento da usina de Chernobyl era muito similar às outras usinas. Ela funcionava à base de combustível fóssil, que gerava uma energia que aquecia a água a uma temperatura muito alta, que gerava força para gerar os combustíveis de rotação e com isso gerava energia. A usina de Chernobyl possuía 4 reatores RBM4000, que produzia 1000 megawatts de potência de energia. E esses reatores tinham uma tecnologia ultrapassada, pois foram desenvolvidos quase 30 anos antes da construção da usina, e isso foi um dos fatores que contribuiu para o acidente. Na época que a usina estava em total produção, ela conduzia 10% de toda a energia elétrica usada em território ucraniano. Ela era usada em casas, cidades, prédios, em vários lugares consumia energia da usina de Chernobyl. Com a construção da usina de Chernobyl, eles sentiram a necessidade de criar uma cidade para os trabalhadores que trabalhavam na usina e também para suas famílias. E aí foi criado a cidade de Pripyat, que ficava a 20 quilômetros da usina. A cidade foi totalmente planejada, ela tinha escola, tinha supermercado, tinha prédios, casas, ela era uma cidade completa, muito bem estruturada. E como na época o país se enfrentava muita fome, muita pobreza, os trabalhadores que conseguiam entrar em Pripyat e trabalhar na usina de Chernobyl, eles não queriam sair dali. E isso foi um dos fatores que pode ter contribuído para o acidente, pois tudo que seus superiores mandavam eles fazer, eles não questionavam, eles iam lá e faziam. E no dia do teste, isso foi o que aconteceu. Os supervisores mandaram fazer o teste, eles não questionaram, não perguntaram sobre segurança. Como eles tinham muito medo de ser demitidos ou ser mandado para uma área onde eles e sua família não iam ter a mesma estrutura, eles aceitavam tranquilo e iam fazendo tudo que pediam sem questionamentos. O acidente na usina nuclear aconteceu no dia 26 de abril de 1986. Como que foi esse acidente? A usina tinha recebido uma liberação para fazer uma manutenção, então eles pensaram, já que vai acontecer uma manutenção, vamos aproveitar a oportunidade para a gente fazer um teste para ver se a gente está funcionando tudo ok, porque como era uma época também que estava assim uma tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos, eles pensavam muito na possibilidade dos Estados Unidos bombardear a usina deles. Então eles pensaram, será que se acontecer um bombardeio a gente tem capacidade de funcionar mesmo sem a energia? Aí eles queriam saber se os reatores deles voltariam a funcionar e tudo ficaria tranquilo. E aí eles aproveitaram essa oportunidade para fazer o teste.
Como que foi esse teste? Eles pegaram e desativaram todo o sistema de segurança, o de refrigeramento, os alarmes, desligaram tudo. E como eu disse anteriormente, as pessoas que trabalhavam na usina, pelo medo de perder o emprego, devido a toda aquela situação que a União Soviética vivia, eles não questionaram. Tudo que foi pedido para ser desligado, eles desligaram e fizeram tudo do jeito que os chefes pediam, sem questionar nada. E foi aí que aconteceu o erro, porque foi diversos erros ali, foi um acontecendo atrás do outro, desligaram o alarme de segurança, desligaram os refrigeradores, eles tinham 8 bombas geradoras de água, dessas 4 foram desligadas, então na hora que tudo superaqueceu, não tinha como refrigerar mais, porque eles tinham desligado já 4 das bombas. O foco principal do teste era saber se a usina tinha capacidade de aguentar 40 segundos sem energia elétrica até que seus reatores voltassem a funcionar de reserva. Então, como há um ano atrás eles haviam feito o teste e viram que não funcionaram, eles fizeram várias mudanças ao longo do ano e aproveitaram essa liberação para fazer essa limpeza, manutenção lá do reator 4. Eles falaram, então agora a gente vai fazer o teste e vamos desligar tudo e ver se a usina volta em 40 segundos. E foi aí que deu muito errado. Tem um relatório de segurança que indica o que tem que ser feito. Chernobyl não era diferente. No dia do acidente, o relatório de segurança indicava que o megawatt permitido era 700 a 1000 e era assim, o estável que tinha que estar no mínimo 700. Mas aí o diretor-geral pediu para baixar para 200 megawatts para começar o teste. Mas o que acontecia? Muita gente que ia trabalhar nas usinas não tinha muita experiência, não conhecia muito bem o serviço. E aí, o cara que ele pediu para fazer esse serviço não tinha muita destreza, ainda não dominava aquilo ali, e ele não conseguiu estabilizar em 200, e ele abaixou para 30. E nesse momento, todo o sistema de segurança da usina já estava desligado, lembrando que o mínimo do mínimo era 700. Então, foi aí que tudo começou a desandar. Quando ele abaixou a potência mínima para 30, toda a usina começou a superaquecer. O reator 4, a água lá começou a ferver, ficou tudo muito, muito quente. E aí o alarme começou a soar. E em vez de parar o teste, eles foram e desligaram os alarmes e falou, vamos continuar, vamos ver se a usina parar toda aqui, vamos ver se ela volta em 40 segundos. E aí continuou o teste e foi dando mais erro e mais erro, porque as coisas foram parando de responder. Por um tempo, eles conseguiram estabilizar ali a energia, porque eles soltaram a água para refrigerar ali tudo, mas com o tempo a água não conseguiu, porque estava muito superaquecido. E até esse momento, os operadores não tinham noção da gravidade do problema e nem sabiam que já não tinha mais como resolver esse problema, porque as barras de segurança derreteram com calor. Então, quando o chefe deles falaram, coloca as barras de segurança para a gente tentar evitar que vaze qualquer coisa daqui, as barras derreteram e não conseguiram encaixar, o encaixe não deu certo. Numa medida desesperada de tentar conter o acidente, eles soltaram as barras de segurança, mas quando elas entraram em atrito, o que aconteceu? Em vez delas diminuir, elas aumentaram a capacidade da usina e nesse momento a usina já funcionava 100 vezes mais potente do que era o normal dela. Neste momento já não existia mais nenhuma possibilidade de conter o acidente, já não tinha mais o que se fazer, tudo já estava desligado, tudo que tinha de segurança, os alarmes, e foi aí que começou a destruição do reator 4 e consequentemente toda a usina de Chernobyl. O excesso de vapor e superaquecido começou a fazer com que a usina tremesse. E com esse mini terremoto que aconteceu na usina, o tremor era muito maior do que o projetado ali que a usina poderia aguentar. E com isso, um equipamento de 200 toneladas caiu em cima do sistema de refrigeração da usina, o que só piorou a situação, porque o equipamento já não estava funcionando à sua capacidade máxima, ele já tinha sido desligado, ele já estava com menos bombas. Então ali todo o sistema de refrigeração, a usina muito, muito quente, e aí cai em cima do negócio que só piorou ainda mais a situação. Quando o equipamento de 200 toneladas cai em cima do sistema de refrigeração, tudo só piora. Depois disso, eles escutam um primeiro estrondo, que é uma peça de 700 toneladas que ergueu e saiu já destruindo o prédio. Foi aí que começou a acontecer o acidente, porque quando essa peça se ergue e destrói um pedaço do prédio, com todos aqueles componentes químicos ali soltos se misturando, começam já as explosões dentro do prédio. E aí que vai destruindo pedaços
pedaço por pedaço da usina e com isso começa a vazar todos os componentes químicos e começa o acidente nuclear. Com essas sucessivas explosões, toda a radioatividade que continha dentro do reator 4 começaram a se soltar pelo ar e foram se espalhando. Numa medida de tentar conter, eles acionaram os bombeiros, mas como tinha muitos elementos químicos, não dava para apagar todos os focos, porque tinha muitos focos de incêndio. Até no começo, os bombeiros conseguiram conter cerca de 30 focos de incêndio, mas quando a coisa começou a ficar muito séria, eles já não tinham equipe, pessoal suficiente, a equipe que estava trabalhando, a maioria das pessoas não era muito preparada, então eles não sabiam muito bem o que fazer. Todo o sistema de segurança da usina já estava desligado, já não tinha mais como reativar ele, porque demora um tempo para tudo voltar. Parte da usina já tinha sido quebrada quando a peça de 200 toneladas caiu, então assim, o caos já estava instalado no lugar. Numa tentativa de conter o acidente, os bombeiros e toda a equipe de segurança jogaram 300 toneladas de água e também 500 toneladas de borro, areia, entre outros materiais para tentar conter o vazamento radioativo e de outros elementos químicos que continha dentro do reator 4 e da usina. Apesar da gravidade do acidente, as pessoas só saíram da cidade de Pripyat 36 horas depois do acidente. No momento que aconteceu o acidente, a cidade tinha cerca de 50 mil pessoas lá e também tinha os trabalhadores que estavam dentro da usina na hora do acidente. Quando o acidente aconteceu, como uma medida de conter aquilo, eles mandaram umas pessoas lá para fiscalizar o território e demarcar até onde estava contaminado. E aí foi cercado uma área de 30 quilômetros ao redor da usina em que estava uma radioatividade muito alta, onde uma pessoa não poderia nem chegar perto. Todas as pessoas que moravam em Pripyat foram recomendadas a sair e deixar tudo para trás. Então a cidade ficou abandonada e todo mundo teve que deixar todos os seus pertences. Ninguém levou nada, não levou roupa, comida, objetos, tudo ficou para trás. E depois que foi evacuada a cidade, o governo mandou cerca de 800 pessoas para tentar conter o acidente. E aí que eles criaram uma espécie de um sarcófago para tentar conter lá dentro todo o material radioativo. Eles fizeram uma estrutura de cimento, concreto, metal e ao redor ali da usina para tentar impedir que esses vazamentos continuassem. Após o acidente, 3 países foram mais afetados: Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. Acredita-se que de 13 a 30% de todo o material radioativo que continha dentro do reator 4 foi solto pela atmosfera fora. Até hoje, a Bielorrússia é um dos países mais afetados. Acredita-se que 60% de todo esse material radioativo se encontra no território bielorrusso. E até hoje eles têm florestas, lugares que não podem ser habitados. Eles perderam território de plantio por causa de toda a radioatividade que permanece no local. As estimativas de alguns cientistas é que a região de Chernobyl, Pripyat e todo o redor da usina só possa voltar a ser habitada daqui mais de 20 mil anos. E até lá ainda não tem certeza se ainda será seguro, terá níveis de radioatividades tranquilos para uma pessoa morar. Milhares de pessoas que estavam no acidente, moravam na cidade ou trabalharam na usina, ganharam benefícios do governo para ajudar a se manter, porque elas têm sequelas até hoje do acidente. Até hoje não se sabe o número exato de pessoas que morreram em decorrência da explosão, porque além das pessoas que morreram na hora ali, que estavam no acidente ou estavam na cidade, tiveram ali uma exposição grande à radioatividade, tem também as pessoas que morreram anos depois em decorrência disso, que ficaram com sequelas, que pegaram doenças por causa da radioatividade. Então assim, há quem fale que foi 30, 20, 6 mil, há pesquisadores que falam até foram 6 mil, há pesquisadores que falam até que foram 90 mil pessoas, mas não se sabe. E, na verdade, nunca vai dar para saber, porque não é uma coisa que não tem como estimar quantas pessoas, porque não se sabe quantas pessoas tiveram contato, nem se alguém levou alguma coisa que estava ali, e até mesmo depois que evacuaram as cidades, algumas pessoas voltaram lá, curiosos foram ver como que estava. Então, é um número que nunca vai saber ao certo qual é. O governo soviético, após o acidente, reuniu uma comissão para decidir o que iam ser feito com os responsáveis. No total, 10 pessoas foram responsabilizadas pelo acidente. Dessas, 3 foram condenadas a 10 anos de prisão, mas após 5 anos receberam o perdão do governo e ficaram em liberdade.
Atualmente, o território onde fica a usina de Chernobyl é aberto para visitação e acredite, ele é seguro, mas não em toda parte. E ele também só é possível fazer essa visita com um guia e com um medidor de radioatividade, onde ele apita e indica qual é o nível ali, se é seguro ou não. A cidade atualmente é uma cidade fantasma, porque ela não é habitada e assim, hoje em dia a natureza tomou conta dela. A maior parte de lá está com árvores, animais, as casas foram todas abandonadas. Então é possível ver muitas coisas, móveis, mas por incrível que pareça, ainda teve ladrões, saqueadores que roubaram coisas após a evacuação da cidade. Dá para pensar o que aconteceu com essas pessoas que roubaram material radioativo, né? Um dos lugares mais visitados a quem vai para Chernobyl é o Parque de Diversões. Ele foi criado para ser inaugurado no Dia do Trabalho, dia 1º de maio, mas acontece que o acidente foi anterior a essa data, então ele nunca chegou a ser usado, mas ainda é possível visitá-lo e ver como o tempo corroeu algumas coisas, ver como que estava a estrutura da época. É possível visitar as casas. Algumas casas você pode entrar no interior, mas algumas não são recomendadas. Você pode visitar supermercados. A escola é um dos locais onde não houve roubo, então você pode ver perfeitamente como eram as coisas da época, como eram as estruturas. Visitar Chernobyl é muito seguro e também assim é para você conhecer um pouco da história. Também é possível passar perto da usina, mas você não pode descer dentro do ônibus. Você pode passar rapidinho ali, tirar uma foto de longe, mas não é aconselhável descer, não pode baixar os vidros do ônibus e você não pode chegar perto das florestas, porque as florestas lá ainda têm alto teor radioativo, as árvores e além disso, alguns dos equipamentos que foram usados para conter o acidente na época não foram retirados de lá e eles também são muito perigosos. Então, se você está pensando em visitar Chernobyl, é bom sempre ficar atento, porque se seu medidor de radiação apitar, sai logo desse lugar, porque ele não é seguro. Esse foi Uma Vez na História de hoje. Se você gostou, comente aqui embaixo e também deixe uma sugestão para o próximo tema, ou vá no nosso Instagram e comente lá qual é o seu próximo tema. E também conheça a Uni Goiáses.